Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, Polo de Transmissão DE de São Carlos. Meu nome é professor Pedro Diniz, aqui da Escola Conde do Pinhal. Então, pessoal, hoje eu vou ler aqui para vocês, nós vamos fazer uma leitura de um livro da autora Ana Maria Machado, Mensagem para Você, tá? Deixa eu botar aqui, Mensagem para Você, o ilustrador Chris Eight. Então, para você aí da sexta série A, sexta B, sétima A e sétima B, que é o livro que nós estamos trabalhando em sala de aula, prestem bem atenção e vamos fazer o seguinte. Então, primeira coisa, pessoal, vocês vão pegar um caderno, vão pegar uma caneta ou um lápis e vão fazer o que? Anotações. Nós vamos criar o primeiro documento aqui, que é o que? Anotar todos os detalhes que eu for identificando e aquilo que você julgar importante para lembrar a história, certo? Então, esse aqui é uma aula de estudos de interpretação, de leitura e interpretação avançada. Então, vamos lá começar. E essa aula para quem que é? Para as pessoas, para os alunos, né, que já assistiram a nossa aula, entendeu? Se você está aqui no Conde do Pinhal, assistiu a sexta A, sexta B, sétima A e sétima B, para você relembrar da história. E você que faltou, não estava aqui na classe, ou chegou depois, ou é aluno novo, ou não conseguiu entender, para você relembrar aqui a história e refazer o seu trabalho para ficar perfeitinho, com maestria e bem bonito. Então vamos lá, primeiro capítulo, pessoal, sem mais delongas. Então, importante também, se você quiser, fica mais interessante ainda, o aprendizado é melhor, você ir acompanhando a leitura aí, pegar o livro na biblioteca, que a gente tem mais de 60 exemplares. Capítulo 1, um vírus misterioso. O melhor trabalho foi o do grupo do Guilherme. Quando ouviu o professor de história fazer aquele anúncio, Gui até levou um susto. Os outros deviam estar muito ruins mesmo. Sinceramente, tinha consciência de que o grupo dele se atrapalhara com o tempo e deixara muita coisa para fazer em cima da hora. Tinha certeza de que tudo havia ficado meio improvisado. Sabia perfeitamente que no último dia, quando saíram da casa da Soninha, praticamente expulsos pela mãe, que já estava tarde da noite, ainda faltava organizar todos os textos no computador antes de imprimir. Faltava também completar um monte de coisas, era impossível ter ficado bem feito. Então a primeira coisa que você vai fazer a anotação no seu caderno é o quê? Vai escrever lá, primeira linha, grupo do Guilherme, certo? E aí deixa lá que nós vamos começar a completar isso daí. Do lado você põe o quê? Trabalho de escola, só isso por enquanto. Não dá, e você vai colocar uma frasezinha do lado do trabalho de escola, um ponto de interrogação assim, trabalho mal feito. Não dava para entender como um professor exigente feito Meirelles considerava um trabalho daqueles como o melhor da turma. Guilherme olhou para Zé Miguel, que fazia uma cara de espanto maior ainda, e a mesma expressão se repetira nos outros componentes do grupo, Mateus, Fabiana e Soninha. Esta então cobria a mão com a boca aberta, mas os olhos arregalados eram um retrato de uma surpresa total. Mais do que ninguém, ela sabia como aquele trabalho sobre egípcios tinha ficado uma colcha de retalhos. Lembrava como tinha ficado sozinha até de madrugada no computador, depois que os colegas foram embora. Havia ficado tão cansada que teve dificuldade até para ordenar as páginas impressas. E no fim, ainda tinha sobrado um trecho que ela nem sabia de onde tinha vindo. Soninha não sabia qual dos colegas havia escrito aquele texto e mandado para ela, e nem como aquilo fora parar ali, e nem mesmo a que se referia. Não conseguiria encaixar no trabalho e acabou tirando, como acontece nos desenhos animados, com quem se mete a consertar um relógio e quando dá por encerrado, percebe que sobra ali uns parafusos, umas molas e tudo mais. Então, pessoal, primeira paradinha que nós vamos fazer aí. Grupo do Guilherme, quem está envolvido aí? Coloca aí, ó, Zé Miguel, Mateus, Fabiana e Soninha, certo? E naquele ponto de interrogação que você colocou, você coloca que todos os integrantes do grupo estão assustados, porque o professor... apareceu mais um elemento lá que você vai colocar do lado, professor Meirelles. Porque o professor Meirelles estava fazendo elogio do trabalho deles, que foi um dos melhores.
mesmo eles sabendo que fizeram de qualquer jeito, né? Tava uma colcha de retalhos, um pedaço de cada lugar. Continuou. E o professor Meirelles continuou o comentário. Apesar de um pouco mal estruturado, claro, pensaram todos, ficou mesmo uma bagunça. Está muito interessante e bastante original. Quem diria, hein? Principalmente a parte sobre a experiência monoteísta de Akenaton. Epa, quem será que fez essa parte? Isso eu nem vi, foi o pensamento geral do grupo. Só não vou dar uma nota máxima porque às vezes está um pouco confuso. Bota a confusão nisso. Foi o que cada um pensou sem precisar nem trocar palavras. Então, pessoal, agora vocês vão fazer o seguinte. Do lado direito, aqui no cantinho lá em cima, você vai colocar vocabulário. Aqui nós vamos colocar todas as palavras novas que vão aparecendo aí, tá? No vocabulário, você vai colocar o quê? Apareceu uma coisa interessante aí. Monoteísta. Então, para quem vem em sala de aula, sabe muito bem o que significa monoteísta, certo? Para quem não veio e para quem não lembra, quem não anotou, vai aí procurar fazer a pesquisa para saber o que é, certo? Aproveita e já faz outras duas pesquisas que todo mundo fez: politeísta e ateu, certo? Então, esses três: monoteísta, politeísta e ateu. Eu quero que você coloque na frente o significado. Apareceu mais um sujeito aqui na história, certo? Quem é? Akenaton. Então coloca aí por umas 3 linhas e coloca Akenaton lá embaixo. E por que não fez referência às fontes utilizadas para essa parte da pesquisa? Mas a ideia era incluir esse tema, foi inesperada e criativa, e o seu assunto foi muito bem introduzido. Vou ler o início do trecho para que todos da classe possam avaliar. Enquanto todo o grupo concordava mentalmente com o fato de que nenhum deles tinha a menor noção sobre o que o Meirelles estava falando, o professor limpou a garganta e começou a ler. Embora em vossos dias, quer dizer, nossos, este erro de digitação tinha me escapado. Interrompeu e corrigiu no papel com a caneta. Depois recomeçou. Embora em nossos dias o nome do faraó Tutankhamon tenha se tornado muito conhecido e o transformado numa verdadeira celebridade após a descoberta de sua tumba e da fabulosa riqueza do tesouro nela enterrada. A verdade é que para seus contemporâneos ele não tinha muita importância. Então, galera, o que apareceu aqui? Apareceu mais um sujeito aqui na história, mais um personagem. Então você vai colocar embaixo de Akenaton, você vai colocar quem? Tutankhamon, galera. Então vamos lá, põe lá Tutankhamon. Escreveram Tutankhamon. Agora vamos dar continuidade aqui. E apareceu uma palavra nova que você vai colocar aqui no vocabulário, que são o quê? Contemporâneo. O que a pessoa quer dizer com contemporâneo aqui? Faça sua pesquisinha aí, você que já veio na aula sabe muito bem o que é. Certo? Então vamos lá. Assumiu o governo ainda adolescente, era fraco, meio doente e sem expressão. Reinou durante pouco tempo e morreu antes de completar 20 anos. Chegou ao trono por meio de uma série de intrigas palacianas. Foi apenas um joguete na mão de forças políticas e religiosas interessado em recuperar o poder que seu antecessor limitara e que lhes escaparia para sempre se não tratasse de depor o antigo faraó. Então, põe aí, as características de Tutankhamon. Ele era um cara o quê? Fraco, ele é um cara doente, ele reinou durante pouco tempo e reinou no máximo até 20 anos. E como que ele chegou no poder? Através de intrigas palacianas, chegou no poder. Então você vai colocar aqui no vocabulário o que significa intrigas palacianas. O que você entende disso daí, certo? Então vamos lá. Por isso, precisavam ostentar todo aquele esplendor, a fim de que a imagem de Tutankhamon pudesse impressionar o povo. Desse modo, todos se esqueceriam de Akenaton, o faraó deposto. Seus inimigos estavam convencidos que assim aconteceria, mas a história não pôde esquecê-lo. Era um homem culto, um pensador. Com ele, a primeira vez se formulou a ideia de um Deus único, Aton, o Sol. Ao substituir os diversos cultos tradicionais aos deuses pela adoração à luz, ao calor e à energia, concebidos como fonte de toda a vida na Terra,
Akhenaton revelou possuir uma mente muito à frente do seu tempo. Valorizou também o papel das mulheres. Sua esposa, a rainha Nefertiti, teve parte ativa na elaboração do governo e da nova doutrina. Sabia escrever e compôs vários hinos religiosos e poemas celebrando Aton e a natureza. Então vamos lá, pessoal, apareceu mais algumas figuras aqui. Primeiro, apareceu quem? Nefertiti, pessoal. E Nefertiti, qual que é a relação que ela tinha aqui no livro? Aqui com as pessoas do livro. Ela era esposa de Akhenaton, certo? Então Nefertiti, esposa de Akhenaton. E aí o que você vai anotar mais? Que Akhenaton era o quê? Era um cara culto, era um homem inteligente, culto. E ele inventou primeiro o quê? Primeira religião monoteísta, que você já pesquisou e já sabe que é o quê? Isso, a religião de um Deus único, que ele acabou de falar aqui, que é o Aton, Deus do Sol. Então vamos lá. Enquanto o Meirelles lia, o grupo do Guilherme continuava a se entreolhar. Nenhum deles pesquisara aquilo. Não se lembravam de ter visto aquele assunto entre os que revisaram e resumiram antes de sair da casa de Soninha. Claro, só podia ter sido ela. Na certa, depois que eles saíram, ela encontrou aquilo em algum livro ou na internet e resolveu incluir por conta própria. Ainda bem que deu certo. O professor continuava: não vou ler o trabalho todo agora, queria só dar um gostinho a vocês. Depois dessa introdução, eles escreveram os princípios que norteavam a nova religião, as dificuldades que Akhenaton teve de enfrentar por causa de sua crença, a mudança da capital que ele promoveu, os interesses econômicos que contrariou, os choques que enfrentou como todos os poderosos. O texto ficou realmente muito interessante. Eu mesmo aprendi muita coisa sobre Nefertiti, por exemplo. Eu até me envergonho de dizer que eu ignorava quase tudo. Rainha notável do Egito, além de Cleópatra. Eu só conhecia bem Hatshepsut, que chefiou exércitos, mandou uma expedição marítima fazer uma viagem em torno da África e foi muito poderosa, de forma excepcional. Mas da Nefertiti eu só sabia que havia sido casada com Akhenaton, e era tão bonita que sua efígie continuava a fascinar a humanidade pelos séculos afora. Talvez a imagem do seu rosto traga até nossos dias a face mais bela que os antigos nos legaram. Então, pessoal, o que apareceu de coisa aqui? O que aconteceu nessa cena? O professor continua a fazer o elogio e ele está falando o quê? Que ele acabou fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre a história de Nefertiti, né? Que ele só conhecia a história da Cleópatra e foi procurar mais a fundo a história de Nefertiti. E ele descobriu o que na história de Nefertiti? Que ela tinha uma efígie. Então anota aqui, galera, vocabulário: efígie. Embaixo do efígie você vai colocar esfinge. Aí você vai procurar na internet ou no dicionário e eu quero que você coloque aqui a resposta, a diferença entre efígie e esfinge, certo? Então vamos lá. Alguém devia ter feito uma piadinha no fundo da sala porque se ouviram os risinhos, mas o Meirelles ignorou por completo a brincadeira e não interrompeu o falatório, continuou todo animado. Uma escultura da cabeça de Nefertiti no Museu de Berlim é uma das peças mais deslumbrantes e bem conservadas que nos restaram da antiguidade. Mas eu desconhecia por completo o papel intelectual de Nefertiti e também sua originalidade. Ela foi a única rainha do Egito a ser retratada em baixos relevos, em meio a cenas domésticas e afetivas, ao lado do marido com as princesas no colo, evidentemente conversando e brincando. Fui conferir na literatura especializada e encontrei informações sobre isso tudo, confirmando a importância de Nefertiti que vocês apontam em seu trabalho. Descobri até na biblioteca uma novela contemporânea muito gostosa de ler e bem fininha, convém lembrar os preguiçosos, sobre esse período, escrita por Naguib Mahfouz, um romancista egípcio que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Enfim, temos que reconhecer que esse grupo fez um belo trabalho. Vocês estão mesmo de parabéns. Onde que encontraram isso tudo? Silêncio! O professor repetiu a pergunta. Guilherme respondeu desconversando. Ih, professor, a gente pesquisou tanta coisa que nem dá para lembrar. Pode ser que um de nós tenha anotado em algum canto,
mas acho que jogamos fora, desculpe. Uma pena, Guilherme, isso não se faz, não é científico, e prejudica um bom trabalho. Não esqueça o que eu sempre recomendo. Podem pesquisar na internet, mas faço questão que citem de onde veio a informação para que eu possa avaliar a credibilidade. Da mesma forma, a bibliografia é indispensável. É sempre necessário identificar a fonte, citar a referência, por uma questão de honestidade, mas também de responsabilidade profissional. Dá mais consistência ao trabalho e pode ser um diferencial significativo numa época de leviandades superficiais. E lá veio o Meirelles com toda aquela conversa que ele adora, repetindo pela enésima vez que o mais importante que a escola tem para ensinar não são as informações, mas a formação de atitudes sociais dignas, a transmissão de valores éticos, o rigor e o entusiasmo na busca do conhecimento. Todos já ouviram aquilo milhares de vezes. Quando ele se empolgava com esse discurso, parece que não vai parar nunca. Então, pessoal, o que aconteceu aqui nesse trecho? O professor tecendo elogios lá para o grupo do Guilherme, falando que eles fizeram uma bela pesquisa. Ele indagou, perguntou para o nosso amigo Guilherme da onde que ele tinha tirado isso. O Guilherme deu aquela enrolada e falou que tinha pesquisado aqui e ali e tinha perdido onde que era. E aí o professor Meirelles reforçou o quê? Que todo trabalho que você faz na escola, você tem que ter o quê? Uma referência. Você tem que ter uma referência, você tem que colocar a bibliografia para dar mais credibilidade e tudo mais, certo? Então é isso que aconteceu aqui nessa página. Agora vamos para a página 14 aqui, galera. Ó, página 14, todo mundo acompanhando aí. Vamos embora. Guilherme desligou mentalmente e ficou pensando na estratégia que usaria para passar de fase num jogo de computador que ganhara 2 dias antes. Como sempre, Fabiana desenhava num papel como se fosse estilista de moda. E Mateus sonhava com o sanduíche que iria comer na cantina da escola, porque ele estava morrendo de fome. Ainda bem que a aula acabou e era hora do recreio. Correram todos para cercar Soninha. Valeu, você salvou a pátria! De onde você tirou aquela história de Deus do Sol? Quis saber Mateus. E aquela coisa de modelo de beleza? Fabiana, na certa, já queria perguntar sobre maquiagens ou moda do Antigo Egito, só pensava nesse assunto. Não faço a menor ideia, garantiu Soninha. No começo, os outros não acreditaram, mas Soninha insistiu. De verdade, gente, depois que eu imprimi tudo, fui dormir. No dia seguinte, antes de vir para a escola, corri para arrumar as folhas impressas e reparei que tinha umas coisas meio estranhas que eu não lembrava nem de ter visto antes, nem de ter discutido com ninguém. Achei que eram os textos que estavam ali no meio de algum documento que um de vocês havia mandado por e-mail. Separei o que achei que não tinha nada a ver, mas deixei aquilo, porque falava de um faraó. Afinal de contas, o trabalho era sobre Egito Antigo e estava curtinho demais. Então achei que mais um faraó, bem que podia reforçar e acrescentar mais umas linhas. E o resto? Os outros textos que você separou? Perguntou o Mateus brincalhão. Será que não baixou também um trabalho de química prontinho? A gente vai ter que entregar o da Nancy no mês que vem, esqueceu? Não, disse ela. Tinha uns poemas, uma carta, não lembro muito bem. Tudo bobagem, joguei fora. Depois que chegou em casa, porém, Soninha continuou pensando naquilo, tinha ficado curiosa, agora queria reler. Não devia ter dispensado tudo assim, sem mais nem menos, jogado os papéis no lixo. Mas será que tinha jogado mesmo? Talvez tivesse só deixado ali de lado para usar no verso como rascunho, como todo mundo costumava fazer na casa dela. Então ela foi procurar e acabou encontrando os textos nas pilhas de papéis usados. Não sabia se estava tudo completo, mas logo já reconheceu o poema porque estava impresso no mesmo tipo que ela usava no trabalho. Agora, pessoal, o que aconteceu aqui? Ela acabou a aula do Meirelles, ele estava fazendo aquele monte de elogios, né? E aí todo mundo do grupo foi lá falar com a Soninha. Nossa, Soninha, o que aconteceu? Não, você tirou isso? Você fez essa pesquisa? Aí a Soninha falou, não fiz pesquisa nenhuma. Essas informações apareceram, né? Eu peguei, não sabia de onde que tinha vindo, separei o que fazia parte de faraó, deixei no trabalho para a gente entregar, o resto eu separei e joguei fora, né? Só que aí a Soninha fez o quê? Foi para casa dela, continuou pensando nesse assunto, falou, será que eu realmente joguei fora?
Aí ela foi atrás desses documentos e viu que estava numa pilha de rascunho lá. Ela foi lá e achou esses documentos, que era o quê? Então você vai anotar aí no seu relatório. 2 documentos apareceram, uma carta e um poema. Agora eu vou ler o poema aqui para vocês. Cada dia quando chegas e nos chamas com o canto dos pássaros, tudo em ti é alegria. Ó Deus único, que seca as nossas lágrimas. Ó Deus que ouves o silêncio dos pobres. Ó formoso e magnífico. Cada dia quando estendes tua rede de luz e aqueces o mundo com o calor de teus raios, tudo em ti nos traz vida. Ó Deus único que nos alimentas. Ó Deus que amadureces as colheitas. Ó formoso e magnífico. Agora na pagininha verde aqui, pessoal, página 16, vamos continuar. E o poema continuava por várias estrofes meio parecidas. Havia também a tal carta. Bom, não exatamente uma carta, porque não tinha data, cabeçalho nem assinatura. Também não era um e-mail, pois não tinha toda aquela identificação de mensagens eletrônicas. Mas era na primeira pessoa e se dirigia a alguém. Então, pessoal, agora eu vou ler a carta aqui que a Soninha recebeu. Desculpe, eu sei que não devo me meter. Você está tão cansada que fiquei com a vontade de ajudar. Perdoe-me. Lembrei de minhas filhas tão queridas, com quem eu adorava brincar e a quem sempre tive muito prazer em ensinar tudo. Aliás, há dias que vos observo, ou melhor, vejo vocês mexendo com esses assuntos tão próximos a mim e sinto-me também perto de vocês, ou de vós. Nunca sei direito como dizer, algumas coisas são difíceis. Isso de tu, você, o Senhor, vós, vocês, às vezes me atrapalha, mas os tratamentos entre as pessoas eram muito mais difíceis antes. Então devo reconhecer que no decorrer de todo esse tempo, essa situação se simplificou. Já que resolvi me manifestar, porém, vou falar a verdade, não é só vontade de ajudar, também é vontade de me mostrar um pouquinho, se você conseguir entender. Se vós conseguirdes, e eu quero me mostrar porque me orgulho muito de escrever, como podeis imaginar. Agradeço sempre ao meu pai por ter tido a coragem de me ensinar. Sei que ele não foi o único. Outros escribas também ensinaram as filhas a escrever. Eu mesmo ensinei minhas filhas a decifrar os sinais de leitura quando fomos tão brutalmente interrompidos pelos acontecimentos políticos que se precipitaram em nossa cidade. Mas eram raros esses casos. Primeiro, ensinavam-se a desenhar, sempre o primeiro passo, essencial. Eu tinha um estojinho lindo de madeira, comprido, onde podia guardar os cálamos, que seriam depois chamados por vós de pincéis ou canetas, creio. Eram feitos de hastes de junco. Pessoal, vamos dar só uma paradinha aqui. A gente precisa colocar algumas coisas aqui no nosso vocabulário, galera. Então, o que apareceu de diferente aqui no vocabulário? Primeiro, pessoal, cálamos. O que são cálamos, pessoal? Procura na internet que são cálamos, mas na linha de baixo já está falando aqui. São os pincéis e são as canetas que o pessoal utilizava, né? Os antigos escritores utilizavam lá no Egito Antigo para fazer os desenhos e escrever, certo? E junco, põe aqui, vocabulário, escrever junco, é uma folhinha que servia de base para os pincéis, que eram os cálamos. E escribas, o que faziam os escribas? Então você procura aí, dá uma olhadinha o que faziam os escribas, põe no seu dicionário aí. Continuando aqui. Eu tinha um estojinho lindo de madeira, comprido, onde podia guardar os cálamos, que seriam depois chamados por vós de pincéis ou canetas, creio. Eram feitos de hastes de junco, uns tinham extremidades achatadas para se abrirem um pouco em leque, eram bons para pintar. As pontas dos outros eram afinadas, a fim de ficar agulhas melhores para riscar. A tampa do estojinho deslizava e se abria para mostrar 4 cavidades redondas, onde eu guardava os pigmentos. O estojo do meu pai tinha 9 cavidades, pois ele trabalhava no palácio, usava muitas cores. A maioria dos escribas só tinha 2, preto e vermelho. Esse estojo foi um dos meus maiores tesouros, mesmo levando em conta todas as maravilhas que eu tive depois que cresci.
Sempre adorei desenhar e pintar. Aproveitava qualquer concha, qualquer caquinho de pedra ou cerâmica para treinar. A minha mãe deixou que eu pintasse algumas pedras da parede da nossa casa. A pintura preferida dela era um hipopótamo dentro da água com a boca meio aberta. E o que mais me agradava era de uma ave entre os juncos, na beira do rio. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ela está contando da época que ela começou, que o pai dela, um escriba, um escritor do Egito Antigo, ensinou ela a fazer os desenhos, a escrever a linguagem antiga, certo? Pintar e desenhar, era muito importante para aprender a escrever de uma forma que todos pudessem entender. E nem todos os sinais eram simples como um disco solar. Mas já imaginou querer desenhar um chacal e sair um gato, ou um falcão e sair uma codorna? Ia mudar todo o sentido, ia virar outra palavra. Afinal, nossa escrita era feita de desenhos e não de letras como a vossa. Por isso eu precisei treinar muito. Porém, quando eu já estava quase do tamanho da sua irmã menor, meu pai me ensinou a sentar no chão com as pernas cruzadas, como os escribas devem fazer, para poder desenrolar o papiro aos poucos e ir desenhando. Então, outra palavrinha que apareceu aqui, papiro. O que são os papiros, pessoal? Você vai pesquisar lá na internet o que é papiro e colocar no seu vocabulário aqui. Então, nessa outra partezinha aqui, está falando quando ela aprendeu a sentar, né, e escrever no papiro lá, como o pessoal fazia e como retrata, né? Se você olhar aqui nas páginas anteriores, você vai ver que tem um desenho retratando essa cena, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Para poder desenrolar o papiro aos poucos, ir desenhando os sinais com todo cuidado, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Lentamente aprendi a formar as palavras. Meu pai era um escriba do palácio, um homem importante, e me treinou muito bem para que eu segurasse um cálamo de forma correta e fizesse os gestos com a precisão adequada. Os escribas eram homens, eram sempre homens. Eu sabia que a atitude de meu pai era um ato de coragem e uma prova de amor, ensinar uma menina a ler e escrever. Por isso, quando eu cresci e me casei, pude fazer uma coisa muito boa: escrever as palavras dos hinos que eu mesmo inventara e cantava. Cantar e tocar e dançar fazia parte da educação das meninas. Era como tecer e bordar. Mas ler e escrever, muitas poucas sabiam. Agradeço ao meu pai. Nunca me senti tão importante quando no dia que eu consegui escrever meu nome e no final traçar com firmeza o risco do cartucho, aquela moldura com extremidade arredondada que usamos em volta do nome das pessoas para protegê-lo. Não vai dar para fazer isso agora no seu computador, mas se você quiser ver, ou vós quiserdes, eu deixo aqui um link. É só entrar no site e navegar até a Nefertiti. Então, pessoal, o que apareceu aqui, ó? Primeiro eu vou mostrar aqui a foto do cartucho, né? O desenho do cartucho. O desenho do cartucho está aqui. O que era um cartucho, onde o nome das pessoas com traço embaixo, certo? E a Nefertiti fez o que? Mandou essa carta para a Soninha e deixou ali um link para ela seguir, se ela quisesse acompanhar a história da Nefertiti. Então vamos lá, continuar aqui. Acabamos de ler a carta, vamos terminar aqui. Desculpa. E alguém está gozando com a minha cara, pensou Soninha. Era melhor não tocar no assunto com mais ninguém e esperar para ver se o gozador ia aparecer de novo. Mas nada impedia que procurasse o tal link, que era de um portal de um museu na parte de egiptologia, mais especificamente sobre escrita egípcia. A página tinha uma porção de coisas sobre hieróglifos, os sinais usados na escrita do Antigo Egito. Havia uma lista com um monte desses desenhos e o som dos seus equivalentes aproximados nas línguas modernas. Então, pessoal, anota aqui no vocabulário hieróglifos. O que são hieróglifos? Ou você vai no dicionário, ou você vai no Google, ou você lê na linha de baixo, que já está falando o que é, tá? E havia também umas explicações mais gerais, como a informação de que os nomes próprios eram sempre circulados com uma moldura oval, ou melhor,
em forma de retângulos, com os cantos arredondados com um risco reto na base. O tal cartucho, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Bem como estava descrito na mensagem que Soninha acabara de ler. Depois, ela descobriu uma coisa que a deixou bem mais curiosa. Num cantinho dizia assim: quer ver como escrever alguns nomes famosos? Clique aqui. Ela clicou e apareceu uma lista: Cleópatra, Ptolomeu, Ramsés, Tutancamon, Tutmes. E lá no meio, como se estivesse piscando para ela, destacava-se Nefertiti. Soninha selecionou com o cursor e clicou, e na tela apareceu o cartucho, que é esse desenho aqui, certo? Um gozador erudito, ela que não ia pagar o mico de sair contando aquilo para os outros, mas ficou curiosa para descobrir quem estava querendo se divertir às suas custas. Então, pessoal, a gente acabou de ler o primeiro capítulo aqui do livro Mensagem para Você. E agora, lendo junto comigo, você fez o primeiro documento, que é o quê? É o relatório. Então, isso aqui é uma aula de leitura e interpretação avançada, onde nós vamos parando e anotando as coisas. Primeiro documento é esse relatório com vocabulário, com alguns pontos importantes da história. Segundo documento que você vai criar é o quê? Você vai fazer um desenho que vai retratar esse capítulo, que vai fazer você lembrar desse capítulo. Então, você pode desenhar um escriba, né, desenhando no papiro. Você pode desenhar a Soninha ali lendo os documentos. Você pode desenhar o próprio cartucho. Então, o próximo documento que você vai desenhar é esse desenho representando todo esse primeiro capítulo. O terceiro documento que você vai fazer é o quê? Você vai fazer um resumo com as suas próprias palavras, descrevendo tudo o que aconteceu agora nesse capítulo. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte: tinha o grupo do Guilherme, formado por Zé Miguel, Mateus, Soninha e tarará. Eles se reuniram para fazer um trabalho de história, né, do professor Meirelles sobre Egito, né? Você vai escrevendo, só que eu estou dando só uma ideia. Nesse trabalho sobre história, eles estavam falando da história de Akenaton, Tutancamon e da Nefertiti. A Nefertiti era esposa de Akenaton. Akenaton era um cara muito inteligente, pensador. Foi ele que desenvolveu a primeira ideia monoteísta, que é religião de apenas um deus, Aton, deus do sol. Tutancamon, através de intrigas palacianas, retirou Akenaton do poder, né? Só que Tutancamon era um cara fraco e meio doente, né? É através dessas intrigas palacianas que ele foi retirado, o Akenaton. Ele era um cara fraco e meio doente, reinou no máximo ali, não chegou nem aos 20 anos e depois morreu, certo? E aí você vai falar que eles estavam fazendo esse trabalho sobre o Egito e que nesse trabalho foi muito mal feito pelo grupo do Guilherme, da Soninha e tudo mais, né? Só que o Meirelles estava elogiando muito o trabalho. E aí eles ficaram com a dúvida. E no meio da montagem do trabalho, eles descobriram alguns documentos que não foram ninguém que pesquisou. Então apareceu 2 documentos, uma carta e apareceu também um poema, certo? Esse era um poema e na carta a Nefertiti estava ali contando um pouco da história dela, como ela aprendeu a escrever, desenhar e fazer as escritas do Antigo Egito, que seu pai ensinou, que era um escriba, ensinou ela a escrever, né? Então, você vai fazer esse resumo. E que no final do capítulo, a Soninha clicou no link que a Nefertiti mandou para ela e entrou lá, clicou no cartucho e apareceu lá Nefertiti. Então, o capítulo acabou aí. Então, relatório, desenho e esse resumo, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Para você que já assistiu, foi só para você relembrar. Assistiu a aula. Para você que faltou na aula, fica aí esses 3 documentos que você tem que me entregar. Muito obrigado, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.